Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero te acolher aqui com muita alegria para mais uma live. Live essa que nós estaremos tratando hoje sobre o meio ambiente, sobre a sustentabilidade. Olha, um tema muito importante nesses dias de pandemia, principalmente, né? Eu acredito que será muito útil para você, para a tua família, para o seu dia a dia. É um tema, assim, que eu estarei tratando com duas amigas, né, a Jussara e a Paula, colegas, né, que eu já trabalhei com elas, são duas pessoas muito queridas minhas, e com certeza vai trazer muita experiência de vida e também profissional para você. Eu quero, até antes aqui da gente iniciar, fazer aquele pedido para você. Eu acho que você já deve estar até sabendo o que eu vou pedir, né? Compartilhe o link que nós colocamos agora aqui no chat. Compartilhe. Por que compartilhar? Porque aí, compartilhar, você vai estar conseguindo alcançar mais pessoas, tá bom? Então, no grupo do WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos que você participa, compartilhe esse link, que aí você vai estar nos ajudando a alcançar mais pessoas, a levar esse conteúdo tão importante, tá bom? Eu quero já, estou vendo aqui já muitas pessoas entrando, eu quero já acolher a Maria Elisa, a Elisa que sempre está conosco, né, nos ajudando bastante. Acolho aqui também a Juliana Pascal, que bom, Ju, seja muito bem-vinda. Acolho aqui também a Cida, muito bem-vinda, Cida. Vejo aqui já o Léo conosco, nem nos falamos hoje, né? Muito corrido, né, Léo? Mas obrigado, viu, irmão, pela presença. Acolho também aqui a Maria Dolores, a Cleia já está chegando, a Murira, olha, muitas pessoas aí queridas do trabalho também, que já estão chegando aqui, o Antônio Azevedo, que tem participado conosco também. Antônio, muito bem-vindo, viu? Acolho aqui também a Luciana Siqueira, a Lu, muito bem-vinda, minha irmã. Olha que legal, vocês que estão chegando, já vai compartilhando o link, tudo bem? Compartilhe mesmo, já nos ajude a fazer com que essa live alcance mais pessoas, tá? Olha, eu vou dizer, o tema do meio ambiente é um tema muito importante, ele mexe com o nosso dia a dia, sabe? Aí na sua casa, né, próximo da sua realidade do bairro, com certeza quando você tem uma praça próximo, a qualidade de vida, né, contribui muito para a qualidade de vida, mas tem muitos aspectos que a gente talvez não faça para contribuir com a sustentabilidade, com o meio ambiente, que no dia de hoje, nessa live, você vai ficar sabendo. E com certeza você vai ver que é possível colocar em prática muitas coisas que as nossas convidadas aqui vão partilhar conosco, tá bom? São informações mesmo que geram vida, né? Que contribui com o nosso dia a dia. Eu quero já receber também aqui a Adelina, já chegou, né, Gil? A Benedita, a Conceição, muito bem-vindo, Danilo, muito bem-vindos, vocês que já estão chegando aqui agora. Deixa eu até dar uma olhada aqui mais para cima, se eu perdi mais alguém. A Cleia já chegou, que eu não havia falado, muito bem-vinda, Cleia, que tem participado bastante conosco também. Estou vendo aqui outras pessoas que estão chegando, a Conceição, muito bem-vinda, Conceição, viu? Olha, já estou vendo aqui, 26 pessoas já fizeram compartilhamento. Olha que legal, então já tem 50 pessoas aqui agora, já, né? Então já aproveita, compartilhe mais aí, para que a gente alcance um número maior de amigos aí, de pessoas, tá bom? Olha, nós já estamos aqui com 8 minutos, né, já de início aí da live. Vamos convidar a Jussara e a Paula. Sejam muito bem-vindos, Jussara e a Paula. Que bom tê-las conosco. Ju e a Paula, muito bem-vindas. Obrigada, Zé. Boa noite. Boa noite, Zé. Obrigada pelo convite. Que bom. Eu que agradeço, né, a prontidão de vocês, duas amigas queridas aí que eu tenho. Você sabe quando é com uma alegria que eu trago aqui os amigos aqui na minha página do Facebook, porque vocês têm uma experiência de vida, uma experiência profissional que certamente vai contribuir muito com as pessoas que estão nos acompanhando e aquelas pessoas que vão acessar essa live depois, viu, Ju e Paula, porque ela fica gravada no Facebook. Então, com certeza, muitas pessoas ainda vão ver
Então, são informações que geram vida, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem se apresentar para que os amigos aqui conheçam também vocês, por favor. Começo, Batiste? Pode começar. Bom, eu sou Jussara, trabalhei com José Maria durante mais de 10 anos, sou gestora de uma organização social e consultora do Ministério da Saúde, atuo na área de direitos humanos e meio ambiente. Convidei a Paula, que vai se apresentar, mas uma grande parceira também que trabalhou comigo na nossa equipe de responsabilidade socioambiental, e hoje somos grandes parceiras aí, junto com o Zé, nessa empreitada de hoje e muitas outras. É um prazer estar aqui ao vivo, com gente de todo o Brasil, de São Paulo, da Zona Sul, da região central, norte, enfim, e de outros estados também. Sejam bem-vindos. Muito bom. Legal. Obrigada, Ju. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Paula Batiste. É uma honra estar aqui com vocês. Foi um convite muito prazeroso de receber da Jussara e do Zé, que são duas pessoas que eu admiro muito profissionalmente, com quem eu já aprendi demais, né? Então, vocês estão aí tendo a oportunidade de estar num espaço compartilhado com outros dois grandes professores de território, de saúde e de meio ambiente. Eu sou a Paula, eu sou bióloga de formação, eu tenho uma pós em gestão ambiental e um mestrado nessa área, e faço atualmente um doutorado em saúde global e sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Trabalho como professora atualmente no SENAC, e sou coordenadora de um curso de pós-graduação em Sistema de Gestão Integrado do Meio Ambiente, Qualidade, Segurança e Saúde no Trabalho e Responsabilidade Social. E aí, sou uma eterna apaixonada pela pauta ambiental, trabalho há 15 anos com projetos socioambientais, tanto em organizações do terceiro setor, como em empresas privadas e também em alguns órgãos públicos. Então, estou aqui para colaborar aí com esses diálogos e essas conversas que nós vamos ter sobre sustentabilidade. Muito bom, Paulinha, muito bom, Ju, sejam tão muito bem-vindas. Vocês que estão participando, vocês que estão entrando agora, já viram que nossas convidadas aqui dessa noite são pessoas da área, né, da área da sustentabilidade, da área do meio ambiente. Então, por favor, você pode aqui também no site participar desse bate-papo aí com a Jussara, com a Paula. Você também pode fazer a tua pergunta, você pode, inclusive, deixar aqui relatos de atividades que você contribui com o meio ambiente. De repente você tem uma prática aí na tua casa, né? Então, por favor, partilhe aqui conosco para que a gente também possa aprender com você. Antes de passar a palavra para elas, eu gostaria, assim, de acolher mais algumas pessoas. Deixa eu ver quem está chegando aqui. A Monira, já falei a Monira. A Luciana também já está. O Inácio, o Danilo, muito bem-vindo, Danilo. A Benícia, que bom, Benícia, que você está conosco. A Ivete, Shirley, muito bem-vindo, Shirley. A Gláucia, muito bem-vindo, Gláucia. Acolho também mais algumas pessoas aqui que estão chegando agora que eu não falei. A Idalci, muito bem-vinda, Idalci. O Anderson, o Carlos, a Catarina. Acolho também a Dercy, o Leandro, a Maria Brandão e o Fábio. Bom, eu quero, já acolhendo vocês, e já tenho uma pergunta aqui para nossos convidados, e ao qual eu já quero fazer, né? Jussara e Paula, a pergunta é a seguinte: como pensar e agir com a pauta do meio ambiente e sustentabilidade em tempos de pandemia, de forma global e territorial, ou seja, e local? Por favor, fique à vontade. Legal, Zé. Vou começar a responder essa pergunta. É super interessante e importante, né, nos tempos de hoje, desafiadores que nós estamos passando, uma doença nova, emergente, extremamente infecciosa, de alcance global, mas com fortes repercussões locais, inclusive no meio ambiente. Então, agradeço a pergunta e sempre gosto de começar a falar sobre meio ambiente trazendo um pouquinho do conceito, né? Porque normalmente quando a gente pensa em meio ambiente,
a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a fauna, a flora, a rica biodiversidade que a gente tem no nosso país, o rio, os corpos d'água, o ar, o solo. Mas meio ambiente não é só isso. As pessoas esquecem que elas fazem parte integrante, assim como a nossa casa, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país e o nosso planeta. E a preservação ambiental, a conservação desses recursos naturais, eles são tão importantes e eles são fundamentais porque eles acabam suportando a qualidade de vida humana. E a gente tem um conceito aí de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, que o meio ambiente presta para a gente de forma gratuita e que são fundamentais para garantir a qualidade da vida na Terra. Então, serviços de provisão, como os alimentos que a gente come, as fibras, para a gente, né, colocar roupas de algodão, a madeira para os móveis, a água, que é super importante para a nossa hidratação e para mais uma série de outras coisas, inclusive processos produtivos. Serviços culturais que o meio ambiente presta, que hoje a gente está sentindo tanta falta, né, de passear num parque, de respirar um ar puro, de estar em contato com a natureza. E alguns outros serviços de regulação e de suporte também, então de ciclagem de nutrientes, de regulação do clima, de qualidade do ar, de polinização, de dispersão das sementes, enfim, um monte de serviços gratuitos que são fundamentais para a sobrevivência da espécie humana na Terra e de diversas outras espécies também. E, no entanto, com as aceleradas transformações, porque o planeta e a humanidade foi passando, diversos impactos ambientais foram comprometendo aí as características e os aspectos físico, biológico e sociocultural do ambiente que a gente vive, né? Muito em cima, baseado no desenvolvimento econômico atual que a gente tem, no padrão de consumo, no quadro demográfico. E a gente tem também, ao longo da história da humanidade, uma série de acidentes que aconteceram, que impactaram aí tanto a saúde das populações, como a biodiversidade e o meio ambiente como um todo. Então, a gente tem acidentes desde a década de 70, na Itália, em Bhopal, na Índia, em Chernobyl, na Ucrânia, que despertaram aí a atenção da população para as questões relacionadas a meio ambiente e sustentabilidade. A preocupação com o meio ambiente, ele vem desde a década de 70, quando começaram a existir aí os primeiros encontros, né, e as conferências regidas pela ONU, com tomadores de decisão, chefes de governo, em prol de acordos internacionais para proteção ambiental e para a própria consolidação do conceito da sustentabilidade, né? Que tem aí sua origem em 1987, quando uma médica norueguesa, convidada para gerir um estudo da ONU, ela trouxe num relatório o conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, mas sem comprometer a necessidade das gerações futuras. E a gente tem, ao longo da história, diversos acordos e agendas importantes em prol desse desenvolvimento sustentável. E, mais recentemente, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17 ODS, que se interligam entre eles, que tem aí o papel de trazer para os países uma agenda robusta em prol da sustentabilidade e que gere impacto aí e resultados até 2030. E a sustentabilidade amparada e ancorada no tripé, né, do social, do ambiental e do econômico, ela é um novo jeito de se fazer negócio, com mais ética, com mais transparência, com mais responsabilidade, e muito preocupado com as pessoas e com o meio ambiente. Então, vem como uma demanda de mercado, um atendimento às políticas públicas, à fiscalização, à legislação ambiental, fortalece uma certa competitividade hoje no mercado, né? Então, a sustentabilidade
vem com essa proposta de uma responsabilidade compartilhada, né, onde o governo tem a sua importância e a sua parte, né, enquanto políticas públicas, as empresas privadas de trabalhar também com sustentabilidade, entendendo que a sustentabilidade é muito mais do que desenvolver projetos sociais ou projetos de plantio, mas que ligado aos stakeholders, entendendo todo um fornecimento de cadeias em prol da sustentabilidade, né? Então, de uma empresa ou de uma instituição ser ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Então, a sustentabilidade vem também com esse olhar para a questão econômica. E em tempos de pandemia, que a gente tem aí, né, essa doença nova, que desafia os tomadores de decisão, os cientistas, os empresários, os trabalhadores e a sociedade em geral, ao mesmo tempo, ela antecipa uma série de mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto, a educação remota também, a educação à distância, que hoje a gente vive muito isso nas escolas, e também a busca por sustentabilidade, né? Eu acho que a pandemia, ela vem aí com uma certa... A gente busca uma certa reflexão e uma preocupação sobre consumir de empresas mais sustentáveis, né? Repensar o nosso consumo, repensar o jeito de fazer negócio e a sustentabilidade muito ancorada aí enquanto valor, né? Seja em âmbito, seja para o primeiro setor, para o governo, para as empresas privadas, para a sociedade civil organizada como um todo. Então, meio ambiente e sustentabilidade estão muito relacionadas e em tempos de pandemia essa relação ela precisa ser trabalhada com muito cuidado e muito carinho, né? Entendi. Poxa, complexo, né, Paula? Complexo. Então não dá para pensar em nada, nenhum investimento, nenhum tipo de nova atividade sem parar e pensar nas consequências, né, com o meio ambiente, tudo que está ligado com o meio ambiente, né? É uma pauta que ela veio e está para ficar mesmo, né? E é pertinente, né? Sim, veio para ficar. Antigamente as empresas, assim, era bacana aquelas empresas que trabalhavam com a questão ambiental e sustentabilidade, né? Isso já ficou para trás. Daqui a pouco a gente brinca que vai ser um pré-requisito, né? Porque o poder de decisão, de compra, de escolha... principalmente dessas gerações mais novas que estão chegando, que tem a questão do propósito muito enraizado, olham com muito mais carinho, muito mais cuidado da onde estão comprando, da onde estão consumindo, de quem vem isso, se essa empresa, né, é uma empresa socialmente correta, ambientalmente, enfim, então acho que são todas questões super importantes no tempo de hoje, né? Muito bom, muito bom. Não sei se a Ju quer complementar alguma coisa, porque já tem outras perguntas aqui. Fique à vontade, Ju. Quero sim. Como a gente está trabalhando a pauta de forma global e territorial, então a Paula deu esse en passant geral, global, e eu queria dar alguns exemplos mais práticos de trabalhar de forma territorial, né, ou local, como as pessoas queiram fazer. Queria também aproveitar e agradecer o carinho de vários amigos que trabalharam juntos, grandes parceiros também que estão online com a gente. Obrigada também pela acolhida. Bom, queria dar alguns exemplos práticos do que a gente tem feito nos territórios, principalmente em São Paulo, né? São Paulo, a gente tem uma política desenvolvida pela Secretaria do Verde desde que ela existe e muito intensificada na gestão do nosso antigo secretário Eduardo Jorge, que foi a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, a gente teve também a descentralização desse conselho nas 33 prefeituras dos territórios da cidade de São Paulo. Então, toda subprefeitura tem um Conselho Regional de Meio Ambiente, que ele é destinado a desenvolver as políticas públicas relacionadas à questão ambiental e intersetorial. E o que é muito importante, se a gente não envolver os três setores, ou seja, governo, empresa e sociedade, a gente não avança, né? A pandemia que a gente vive em São Paulo, como um pico do Brasil e um dos picos mundiais também,
é um sintoma do que a gente vem fazendo com o planeta. Então, não adianta a gente pensar na dimensão global se a gente não agir territorial, né? Com a nossa ação. E a nossa ação não só dentro de casa, ela começa dentro de casa, né? Ela começa com a nossa atitude, com o nosso comportamento, que vai desde a nossa saúde até a nossa participação social, inclusive, né? Até o nosso comprometimento enquanto cidadão. E esses fóruns, esses conselhos, eles são fundamentais para que o cidadão brasileiro possa engajar e atuar na construção dessas políticas públicas. Porque é nesse conselho que a gente consegue tomar decisão para a gente implantar ecopontos nos territórios, que a gente tem escassez de ecopontos. Sim. Não existe, por exemplo, uma regra básica para você ter implantação de ecopontos. Tem subprefeitura que a gente tem 1, tem subprefeitura que a gente tem 2, tem subprefeitura que a gente tem 3, e não tem, por exemplo, um estudo que mostre a necessidade da implantação de ecopontos, que são pontos destinados a levar resíduos inertes, que são restos da construção civil, ou até mesmo resíduos seletivos, enfim, em pequenas quantidades para o município, né? A gente vê, por exemplo, nas áreas de mananciais na Zona Sul e também na Zona Norte, ou ainda às margens do Rio Pinheiros e Rio Tietê, muitos pontos que a gente chama de pontos viciados, né? Que é exatamente o descarte desses resíduos inertes. Uma outra coisa que o Conselho também pode fazer, a gente tem um programa no município de São Paulo que chama o Programa Catabagulho, que é um programa hoje que ele está muito pautado numa ação de governo, e a sociedade civil tem pouca intervenção nisso, né? Ou seja, eles organizam da forma que seja melhor para as empresas e para a gestão pública. E o CADES também pode ser um grande potencial para a gente direcionar essas necessidades para a comunidade, né? Então, eu estou reforçando essa importância da participação social. Por quê? Porque a gente não pode viver num planeta egoísta, né? A pandemia do coronavírus é um grande sintoma e um grande exemplo de que ponto o ser humano chegou com seu consumo desenfreado e com a falta de cuidado com esse planeta, né? Nas pequenas ações que a gente faz. E um outro exemplo que eu queria trazer também de participação social, e que é muito importante, seria a participação social nos conselhos dos parques públicos. A gente tem mais de 100 parques públicos municipais, também conquistados a sua maioria, né? A gente tinha em torno de 40 parques municipais na gestão do Eduardo Jorge, e ele trabalhou muito na implantação desses parques. As gestões que vieram posterior construíram alguns parques, mas essa política não avançou nos últimos governos. Mas, enfim, a gente tem muitos parques públicos municipais no município de São Paulo, além das unidades de conservação, temos os parques estaduais também, que são fontes onde a gente pode usar como atrativos de educação ambiental para essas comunidades e para projetos que envolvam também qualidade de vida para a comunidade, né? Além de ter esses parques abertos para a comunidade, a gente tem o Conselho dos Parques, que também carece de participação social, para que se tenha mudanças também de gestão, de cuidado, de atividades, de projetos, enfim. Então, isso é muito importante que a gente retome essa participação social e mude essa relação do ser humano com o meio ambiente, para a gente não só sair dessa pandemia, mas para que a gente não enfrente outras pandemias nos próximos anos. Muito bom. Muito bom. Olha, Ju, muito bom a colocação. Eu estou vendo aqui que chegaram muitas pessoas agora aqui conosco na live, e eu estou vendo, Ju, que inclusive tem advogados, ambientalistas, que está aqui conosco acompanhando. Seja muito bem-vindo mesmo. Pessoas da área ambiental. Eu vou pedir, antes da gente fazer até a próxima pergunta, que já está aqui, que chegou para mim, compartilhe esse link, né? Compartilhe, entra aí vou até pedir para o pessoal colocar aqui no chat, compartilhe o link para que a gente possa alcançar mais pessoas.
é uma pauta importante. A primeira pergunta, as nossas convidadas responderam de forma aí macro e local, até quais são os recursos que nós possuímos, como nós podemos participar dessa realidade ambiental, no território, no olhar global, mas agora nós vamos responder perguntas também específicas, né, que vai atingir o nosso dia a dia, a nossa realidade. Então, compartilhe essa pauta, esse link, para que também outras pessoas venham participar conosco dessa live. Jussara, Paula, eu gostaria de acolher mais algumas pessoas que estão chegando aqui, e que vocês pudessem acolher aqui comigo. Eu quero recepcionar aqui a Ana Lúcia, que já está aqui conosco, a Carla. Olha, eu acho que essa Carla, acho que é parente da Paula, né? Carla, acho que é Batiste. Minha irmã. Então, muito bem-vindo, viu, Carla? Que bom que você está aqui, que bom. O Helman já está por aqui também, o Rodrigo, o Alan, também está o Cícero, a Rita, a Deb Santos já está conosco aqui também. Acolho também a Ju Martins, muito bem-vinda, Ju, a Rosineide, a Sônia Cláudia, a Lúcia também já está conosco, a Cristina, a Josenilda, muito bem-vindo, Cleia, a Irene, a Kátia. Bom, várias pessoas chegando aqui, inclusive a Rosenilda, que já está conosco, o José Jorge, a Verônica, o Edeval. Olha, Edeval, muito bem-vindo, viu? Trabalhei com o Edeval, trabalhou conosco também aqui, também a Silvana está conosco, a Elaine, a Patrícia, a Maria Licinha. Bom, eu agradeço mesmo a participação de todos vocês que estão chegando aqui conosco. É uma alegria recebê-los vocês aqui, viu? Compartilhe o link para que a gente possa aumentar aí o alcance de pessoas nessa live, tá bom? Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta para os nossos convidados. Como, eu vou até ler aqui na íntegra, tá? Como o meio ambiente pode contribuir para a promoção à saúde das populações do global, no âmbito global e no âmbito territorial? Por favor, fiquem à vontade em responder. Legal, Zé. Então, eu começo aí com o panorama global e depois passo para a Jussara compartilhar um pouquinho sobre o local. Essa pergunta é interessante, né? Porque saúde e meio ambiente sempre estiveram intimamente relacionados, né? Ao longo da história humana, a gente pode verificar que os grandes problemas de saúde pública, eles sempre se relacionaram ao controle de doenças transmissíveis, à degradação ambiental e à falta de saneamento básico. E dentre os fatores, né, que contribuem para a promoção da saúde e também para a prevenção de doenças, a gente encontra características existentes no ambiente físico, principalmente representados aí pela água, pelo ar e pelo solo. A falta de saneamento básico, né, que é aí uma das principais precursoras na relação saúde e meio ambiente, e ainda é o cerne, né, e um grande desafio para o nosso país, é um conceito que envolve algumas questões, né, como o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, o manejo das águas pluviais, a limpeza urbana, o gerenciamento de resíduos. E é um tema extremamente delicado para a gente falar do nosso país, onde metade dos brasileiros não tem saneamento. E 16% da população brasileira também não tem água tratada, mesmo sendo um recurso natural extremamente abundante. No nosso país, existe uma má gestão em relação ao saneamento, né? De acordo com os dados do Ministério da Saúde, as doenças de veiculação hídrica estão entre uma das principais causas de óbito da população brasileira, né? Só perde para as doenças cardiovasculares. Então, é um assunto, né, que a gente vê nitidamente o quanto as características de um ambiente não saneado ou saneado podem interferir de forma positiva ou negativa na saúde das comunidades e das populações. Né? Dentro da pauta dos resíduos, que também aí é outro gritante para a questão da saúde e meio ambiente, a gente tem aí
problemas extremamente desafiadores, pois vivemos numa sociedade de consumo, né? Geramos cada vez mais quantidade de resíduos sólidos. Para você ter uma ideia, Zé, em 2019, de acordo com uma pesquisa da Abrelp, o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de resíduos. Nossa, meu Deus. É mais de 1 quilo habitante dia. É muito resíduo. E é um resíduo que nem sempre acaba sendo reaproveitado e voltando por meio da logística reversa para um processo produtivo, né, com a reciclagem. A maior parte dos nossos resíduos, eles vão ou para um lixão ou para um aterro sanitário, que seria, né, uma opção mais saudável para o ambiente. E essa questão dos resíduos, a Ju até trouxe, né, a questão dos pontos viciados, vou deixar até para ela trazer depois essa questão, mas o risco à saúde pública por conta da contaminação do solo, da contaminação de corpos d'água, da proliferação de animais que podem ser vetores de doença, como o rato, né, enfim, uma série de outros mosquitos também que acabam se proliferando na água, né, então dengue, leptospirose, enfim, uma série de zoonoses que a gente tem. E também uma outra pauta sobre a relação saúde e meio ambiente interessante está relacionada à qualidade e à poluição do ar. A gente tem aí muitas pessoas também sofrem com doenças respiratórias por conta daquele ar poluído, contaminado, cheio de gases, né, dióxido de carbono, metano, gases de efeito estufa, que corroboram para o aquecimento global e para as mudanças climáticas, que a gente acha que também que é um assunto distante, que é papo de ambientalista, de cientista, e na verdade não. Hoje a gente já sente no dia a dia uma série de eventos climáticos extremos, em que a gente não sabe quais são as estações do ano, que a gente tem uma série de desafios acerca aí, né, desses eventos climáticos, que acabam sendo, né, potencializados aí pela emissão desses gases. E um outro ponto também relacionado à promoção da saúde e o meio ambiente é a questão das áreas verdes, né? E também exerce ali, além de um poder de satisfação, né, da gente gostar de estar próximo das áreas verdes, mas também que tem um poder aí de melhorar a qualidade do ar, o clima, né? Então, a gente, no município de São Paulo, existe uma diferença de temperatura do centro da cidade, que é uma área extremamente urbanizada, com poucas áreas verdes, para o extremo sul de São Paulo. Eu até vi o Alan aí participando, vi que ele mandou uma mensagem, fiquei super feliz, que é um colega também antigo do Paves. Sim, as características do ambiente podem sim influenciar a saúde da população, seja de forma positiva ou negativa, direta ou indiretamente. É uma relação muito íntima. E aí eu passo para a Ju trazer um pouquinho aí da saúde ambiental dos territórios. Ô Ju, até antes de você abordar, a advogada ambientalista que está nos acompanhando aqui chama Ju Martins. Ela que fala que bom ouvir essa pauta, né? Ela é advogada também. E o Luiz Alberto Ramos fala assim para a Paula, que também está participando e quer contribuir aí com uma pergunta que eu já faço já, Luiz. Já passo essa pergunta para ela, viu? Por favor, Ju, pode contribuir, pode continuar. Bom, pensando nesse contexto, né, da questão norteadora e o que a Paula traz do global para o local, a saúde em São Paulo tem feito um trabalho nos últimos 13 anos, que é o programa Ambientes Verdes e Saudáveis. Na verdade, foi por onde eu comecei a atuar na saúde como educadora. Sim. Era um projeto, né, em 2007, onde a gente teve a missão de atuar na formação de 81 educadores, sim, de 11 organizações sociais que tinha na cidade de São Paulo. Na verdade, nem eram organizações sociais ainda, eram parceiros da Prefeitura de São Paulo na gestão dos serviços de saúde, mas todas viraram, a partir de 2008, organizações sociais. Enfim, a gente teve um trabalho muito intenso de formação nossa, enquanto educador, e de formação também dos quase, ou melhor, mais de 5.000 agentes comunitários de saúde que a gente tinha na época no município de São Paulo, né? Hoje muito mais, porque acabaram ampliando as unidades básicas de saúde com a estratégia Saúde da Família.
Então foi muito interessante, porque a gente, durante 4 meses, né, e aí eu entendo que a gente teve uma linha do tempo na saúde, na promoção à saúde na cidade de São Paulo, que foi antes do PAVES e após o PAVES, né? O Programa Saúde da Família, ele chega em 2000, em São Paulo, mas a partir de 2007 a gente começa a trabalhar a perspectiva da promoção à saúde interligada com a questão da educação e a saúde ambiental. Então, a partir dessa formação, que foi uma formação que os educadores tinham e os agentes comunitários tinham ciclicamente, a gente recebia a formação e formava, né? Inclusive, hoje eu estava conversando com uma amiga que fez a defesa do doutorado dela e na banca estava a professora Rosilda, que foi uma grande professora nossa do PAVES, e eu falei, como o mundo é pequeno, né? A gente acaba se encontrando de alguma forma. Então, a gente trabalhou vários temas, água, energia, resíduos, e de lá para cá, esse trabalho foi intensamente feito na política pública de saúde ambiental no município de São Paulo, né? Recentemente, o último parceiro da microrregião de Cidade Ademar, Santo Amaro, recebeu os agentes de promoção ambiental, que são atores que chegam a partir de 2011, com a portaria instituída para o programa, e a gente conta, então, nas unidades básicas de saúde, com um agente de promoção ambiental por serviço, o que potencializa o desenvolvimento não só do PAVES, mas dos trabalhos intersetoriais que são necessários serem feitos, e isso já é uma previsão, inclusive, do Programa Saúde da Família, né? A Estratégia Saúde da Família prevê a questão da intersetorialidade e da territorialidade. Então, o PAVES vai exatamente nessa linha, né? Infelizmente, a gente não tem isso no âmbito do Brasil, mas no âmbito do município de São Paulo, a gente tem essa capilaridade territorial, que é muito importante, do agente comunitário de saúde e do agente de promoção ambiental que compõe o Programa Ambientes Verdes Saudáveis, de maneira que a gente possa integrar, né? E aproveitando e já respondendo, acho que uma professora que está online, não lembro o nome dela, de como trabalhar algumas coisas com a educação. O PAVES é uma das formas que a gente tem de atuar com projetos intersetoriais, né? A gente trabalhou, inclusive, muito tempo com os CELS e com escolas, a gente tem trabalhado nos territórios também de forma intersetorial, a saúde, a educação, a assistência social e o Verde e Meio Ambiente. São 4 secretarias que a gente trabalha muito conectado com os projetos locais, né? Infelizmente, os editais da Secretaria do Verde, nessa última gestão, a gente não teve potencialidades, não teve publicações de editais, mas a gente trabalhou durante muitos anos com os editais do FEMA, né, que é o Fundo Especial do Desenvolvimento Sustentável da Secretaria do Verde, que tem potenciais projetos para o poder público e para as organizações sociais. E aí, de novo, né, ainda que o PAVES atue no serviço público, né, ele está alocado no serviço público, que é a Unidade Básica de Saúde, ele é um programa que ele conta com a participação social, então pode ter também o envolvimento do Conselho Gestor, do Serviço de Saúde, do Conselho de Gestor Distrital, das lideranças que a gente tem trabalhado também, né, em torno dessas unidades básicas de saúde. As igrejas são grandes potenciais, né? Durante essa pandemia, por exemplo, uma das coisas que a gente tem feito é trabalhar a questão das doações, por exemplo, de cestas básicas mapeadas pelos agentes comunitários e a entregas de kit higiene e limpeza por meio das igrejas e das associações de bairro. Então, tem sido fundamental esse trabalho conjunto de combate à pandemia, né, por meio do PAVES, e também de atender essas famílias que estão em situações de extrema vulnerabilidade, né, o que a gente chama de vulnerável do vulnerável. Então, o PAVES é um grande potencial, né, não é um programa político, né, ele é um programa que tem mais de 10 anos enquanto programa, e entre projeto e programa já vai fazer 14 anos, e ele é um exemplo da importância de envolver os 3 setores, poder público, iniciativa privada e participação social. E é um programa que ele está sustentado na base territorial, na participação social, né? Entra governo e sai governo, o PAVES tem ficado por essa força da participação social que ele tem, né? Então, isso é muito importante também para a educação,
de ter essa conexão, né, de desenvolver esses projetos. Então, a professora aí, que eu não lembro o nome dela, mas daqui a pouco eu resgato, procura a unidade básica de referência, né, da escola, que o PABS pode ser um grande fomentador dessa ação. Ju, a professora é a professora Patrícia Pinheiro. Ela fez essa questão mesmo na pergunta, como incorporar efetivamente as ações da educação. Muito bom, obrigado pela pergunta, professora. Então, professora, se tiver uma unidade básica de saúde com estratégia de saúde da família próxima à sua escola, pode ser uma referência, né? Se não tiver dentro da área de abrangência da escola, uma mais próxima, porque certamente é possível de trabalhar nessa perspectiva intersetorial, saúde, educação e meio ambiente, tá bom? Aproveitando, queria dar um outro exemplo também de território, que é muito interessante, dentro disso que a Paula traz. A gente, na vigilância ambiental dos territórios, que são as unidades de vigilância ligadas é um órgão, na verdade, desconcentrado da saúde, que trabalha a vigilância em saúde e tem algumas ações voltadas para a questão da vigilância ambiental. Entre elas, você tem o Vigiágua, o Vigisolo e o Vigiar. O que seria isso? São linhas de trabalho de análise de água, de solo e de ar. Então, vamos supor, né? A gente vai fazer uma horta numa unidade básica de saúde, num CAPS ou numa escola. É uma área pública. Acionando a vigilância ambiental daquele território, ou seja, a unidade de vigilância, né? Você... claro, né, com um ofício, com um e-mail formalizando, esse órgão ele tem como corresponsabilidade acolher essa demanda e fazer essa análise de forma gratuita. É um programa de muitos anos que já existe na Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e esses órgãos de território fazem essas análises. Ou ainda, né, tem um serviço de atendimento psicossocial, um CAPS adulto, que a gente faz gestão no território, que a gente teve durante muitos anos um poço sem uso. E teve um engenheiro agrônomo que trabalhou com a gente e falou: Sara, vamos ativar o poço para a gente poder molhar a horta, né? Reaproveitar aí o que a gente tem de recurso que está sendo desperdiçado. A vigilância foi acionada para fazer análise da água desse solo, gratuitamente, por ser um serviço público, fez a análise, reativamos o poço, e hoje a gente tem um sistema de irrigação pelo poço de água tratada que a gente tem num serviço, sem ter custo nenhum para aguar essa horta. Que ótima notícia. Que bom, só com curiosidade, qual é o CAPS? CAPS Adulto Cidade Ademar. Que bom, que ótimo. O ambiente lá é muito agradável mesmo. Ju, antes da gente avançar com outra pergunta, o Luiz Alberto Ramos faz a seguinte pergunta, vou ler aqui na íntegra, tá? Paula, considerando o desenvolvimento sustentável, nossos recursos naturais são escassos ou são mal distribuídos? Boa pergunta, obrigada. O Brasil, em termos de Brasil, nós somos extremamente ricos em recursos naturais, mas o Brasil tem dimensões continentais e essas distribuições elas não acontecem de forma uniforme. Então, existem regiões que a gente tem características diferentes uma da outra, né? Em corpos d'água, em mata, em serviços ecossistêmicos como um todo. Mais um outro ponto é a questão do manejo desses recursos naturais, né? Os recursos naturais eles têm que ser manejados e pensados de forma que a gente consiga diminuir essas diferenças entre os locais. Então, por exemplo, o manejo de algum recurso natural, deixa eu pensar, as áreas verdes, por exemplo. A gente não tem áreas verdes em vários locais, mas a gente poderia potencializar praças, né? Não tem um parque, não tem uma unidade de conservação no meu bairro, mas a gente poderia potencializar alguns espaços. Então, essa gestão ambiental, ela poderia auxiliar
essa distribuição que, às vezes, por uma questão até geográfica, natural, não acontece. Entendi. Muito obrigado. Ju, só para falar para você que tem uma aluna aqui, sua, viu? A Elaine Lobo, ela diz, Jussara, fui sua aluna na Faculdade Brasil. Então, está aqui acompanhando. Muito, muito bem-vinda, viu? Obrigado pela sua companhia. Bom, tem uma pergunta aqui, que é a seguinte, aí vocês se organizam aí. Eu vou ler na íntegra, tá? Quais exemplos práticos podemos realizar em nossa casa, na sociedade, na família, no trabalho, nesse tempo de pandemia? Em relação, claro, ao ambiente, meio ambiente, toda a sustentabilidade. Por favor, fique à vontade. Legal, Zé. A Covid-19, né, esses tempos de pandemia, eles acabam agravando uma série de crises que a gente já vive no nosso dia a dia, né? Crise climática, crise política, crise econômica, e acaba escancarando um pouco a desigualdade social e as iniquidades que a gente tem nesse nosso Brasil, né? E um dos pontos, né, da pandemia, se é que a gente pode ver uma janela de oportunidade que a gente observou, foi a questão da solidariedade, de pensar no coletivo, de exercitar a empatia, né? Então, de se colocar no lugar do outro, de entendermos um pouco o valor da interdependência, né? De que estamos todos conectados e interligados e que, às vezes, os impactos ambientais na China pode chegar, sim, no Brasil e na Itália e assim por diante. E abre também um espaço de valorização da ciência, da saúde pública, né, da valorização do SUS, a importância da cultura e a urgência também por uma agenda robusta em prol da sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, eu posso pensar nesse âmbito mais global, mais governo, mais empresa, mas eu também posso pensar em atividades e ações individuais, né? Eu posso ser aquela mudança que eu quero ver no mundo, como já dizia Gandhi, né? Então, existem alguns exemplos básicos do nosso dia a dia que eu trago aqui para contribuir, para a gente pensar. Coisas básicas e coisas um pouco mais complexas também, né? Então, economizar água, tomar banhos rápidos, né? Desligar a torneira enquanto escova os dentes, não ficar varrendo a folhinha da calçada com a mangueira de água, economizar energia, priorizar a luz natural, as janelas abertas, né? Uma ventilação, o sol, tirar os equipamentos da tomada enquanto não está usando, né? E além de você acabar poupando os recursos naturais, você também ajuda na conta, né? Reduz as contas de casa. Aquela sessão desapego, recentemente eu acabei fazendo, separar objetos antigos, roupas que você já não usa mais, que para você já não tem mais nenhum valor, mas você pode doar para quem precisa, ou para alguém, né? Para alguma instituição, enfim. Trabalhar um consumo de forma mais consciente, né? Então, estamos prestes, né? Ou se já não estamos, a entrar numa recessão econômica, né? Num momento muito desafiador, então, reduzir o consumo e praticar também de quem que eu estou comprando, né? Tentar comprar de quem produz, de fortalecer redes, né? De geração de renda local, de pequenos empreendedores, ou até empreendimentos sociais que tem o propósito como enraizado aí, fortalecer esses tipos de movimentos, comprar de quem produz alimentos, né? Então, pessoal, a Jussara trouxe a questão da horta, tem uma série de agricultores urbanos, inclusive na cidade de São Paulo, né? Então, tentar, e as redes sociais acabaram ajudando, né? A gente consegue ver um monte de movimentos acontecendo, então, poxa, ajudar a fortalecer essa geração de renda local, gerar menos resíduo, né? Desde separar os materiais da minha casa que podem ser reciclados, encaminhar para uma coleta seletiva, ou tentar levar numa cooperativa, ou se o catador passa na minha casa, separar, deixar bonitinho ali para o catador, porque aquilo também pode gerar renda para uma outra família, né? Os catadores fazem um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho lindo que deveria ser mais valorizado, enfim. Evitar o uso de descartável também é um outro ponto importante da gente sempre, né, buscar coisas que a gente possa reaproveitar, né, praticar aqueles 3 Rs.
E de evitar o descartável também, comprar, por exemplo, máscaras de tecido, ao invés de uma máscara que você vai ficar algumas horas e jogar fora, né? Então, eu compro de tecido, além de fortalecer uma artesã que fez ali, que costurou, você acaba lavando e reaproveitando, gerando menos lixo. A horta em pequenos espaços, né? Antigamente eu morava na casa da minha mãe, eu conseguia cultivar ali uma couve, um manjericão, umas ervas, né? Uns temperos. Aí, quando eu saí, vim para o apartamento, eu não consigo mais. Aí, montei minhas hortas em vaso, né? Então, é uma forma também de você acabar dialogando com a sustentabilidade. O aproveitamento integral de alimentos, então buscar receitas na internet, né, no YouTube, que você possa aproveitar a casca da banana, a casca do abacaxi, né? Além de uma composição nutricional rica, você acaba gerando menos resíduo. E a composteira caseira, né? Eu brinco que eu sempre estudei, trabalhei, né? A minha casa sempre funcionou como dormitório. E agora, na pandemia, eu estou realmente morando na minha casa 24 horas, porque eu estou de home office. Sim, sim. E aí eu me aventurei, eu brinquei, né? Tem um monte de gente tendo filhos na pandemia. Eu também tive, meus filhos novos são minhocas, adotei uma composteira caseira pela primeira vez no apartamento, porque eu ainda não tinha tido coragem. E está sendo uma experiência super legal. Então, eu acabo gerando menos resíduo, né? Encaminhando menos material que vai para um aterro e acabo fortalecendo aí, gerando um composto para os meus próprios vasos e para a minha hortinha que fica aqui na beira da minha janela. E como é que você faz, Paulo? Como é que você alimenta ali? Na prática, como é que você faz? São caixas, são 3 caixinhas. Uhum. E aí tem o composto, que tem algumas minhocas, você coloca o resto do alimento, não alimento processado, nem cozido, mas os talos que iriam para o lixo, cascas, você pode acabar, casca de ovo também dá para ir, a borra do café, enfim, você pode colocar esses restos de alimento que iriam para o lixo, depois você cobre com uma serragem, por conta da umidade, e aí você vai colocando uma capa, né, de resíduo, uma de serragem, e assim por diante. Quando a primeira caixa lotar, você troca pela de baixo. E aí, ainda não cheguei no meu composto, mas diz que daqui 1 mês, 2, eu vou ter aí um composto super rico para alimentar minhas plantas e meus vasos aqui no prédio, no meu apartamento. Enfim, medidas simples que a gente acaba, se todo mundo fizer um pouquinho, né, junto a gente consegue resultados positivos. Então... Muito bacana. Ju, por favor, pode complementar aí a Paula. Bom, queria agradecer mais uma vez a minha equipe que tem pessoal presente aí das unidades, da coordenação. Quem está aí, Ju, que você viu das unidades, da coordenação? Tem o doutor Tiago, tem a Lidiane, tem a Munira, que você já falou, tem a APA Domênica, o Leandro também, enfim, tem a Sandra, que é de um CAPES do Centro, a Sandra Correia, tem bastante gente. A família Batiste presente, Dona Sônia, muito né? Bom, muito bem-vindo, Dona Sônia. Além da irmã da Paula. E queria agradecer a todos os presentes e quem já trabalhou comigo também, a Kátia, a Fabi, o doutor Rodrigo, também que estão por aí. Minha tia também está aqui, tia Lúcia. Muito bem-vindos aí, pessoal. Que bom, ótimo. Bom, tem um comentário que eu queria aproveitar e até voltar um pouquinho no que a gente conversou na segunda questão, antes de avançar para a terceira, que fala um pouco da desinformação da periferia, né? Eu acho que não é só a questão da desinformação da periferia, eu acho que a temática que a gente traz, acho mesmo no sentido que a gente está em construção, né? É uma pauta que no Brasil, infelizmente, a gente tem um grande potencial, como disse a Paula, mas ainda é muito moroso, né? Mas a gente tem em São Paulo hoje um programa chamado Programa Novo Rio Pinheiros. Eu não tenho filiação a nenhum partido, mas é um ano de eleição e eu entendo que essa pauta tem que estar presente nos nossos candidatos, inclusive, né? E o programa Novo Rio Pinheiros, ele traz uma junção da Prefeitura de São Paulo com o governo do Estado, onde ele trabalha com as 14 subbacias do Rio Pinheiros, o saneamento básico nesse atual momento,
e é uma forma diferente de implantar o programa, onde as concessionárias estão tendo que executar as metas, e após a execução das metas, elas são pagas. Então, existem duas linhas, né, desse programa. Uma é a questão do saneamento, que são as obras nessas subbacias, nesses rios que são afluentes do Rio Pinheiros. E outras são o processo educacional, que a gente também tem participado com o PAVES, na questão das subbacias. Então, por exemplo, o território que a gente atua, que é a microrregião de Cidade Ademar Santo Amaro, a gente tem duas subbacias, que é a subbacia Zavuvus e a subbacia Olaria Pedreira. Nessas subbacias, por exemplo, a gente tem feito um trabalho de educação ambiental com as famílias, nas casas, no território. As outras subbacias, elas vão até toda a região sul, até a divisa com a subprefeitura do Rio Pinheiros. Eu, por exemplo, eu moro no Panambi, né, que é um bairro de classe média alta. A gente não tem saneamento aqui, né? Existem prédios de alto padrão que o esgoto corre a céu aberto e cai nas galerias. Também está sendo canalizado esses esgotos aqui, está tendo a obra de saneamento. Na região da Vila Mariana, também, esse saneamento tem contemplado uma parte das subbacias que caem no lago do Ibirapuera, né? Então, veja, não tem classe social hoje que a gente diga que está menos informada ou mais privilegiada. Enfim, a gente precisa trabalhar a temática, a pauta e a política pública em todas as classes sociais, né? É um desafio que a gente tem na cidade de São Paulo com relação a esse uso e ocupação das áreas verdes, do solo, do ar, enfim. Então, isso eu acho que é uma temática muito importante para não ter classe social, para a gente trabalhar de forma horizontal nesse atual momento, principalmente que a gente passa por uma pandemia, resultado do impacto ambiental do ser humano no planeta, tá? Bom, partindo para a questão prática, né, que a Paula Battisti já trouxe algumas questões. Acho que tem outras questões também que são muito importantes, aí sistematizando, né? Acho que não tem segredo. Eu sempre brinco que a questão da coleta seletiva, ela resume a nossa mudança de hábito, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente mora em apartamento, somos em 2 pessoas. Quando os pais da Janaína vêm para cá, eles fazem uma confusão na coleta seletiva, porque eles não faziam a coleta seletiva na casa deles. Aí mudaram para o apartamento, estão fazendo a coleta seletiva. Aí esses dias eles chegaram e falaram, olha, agora a gente está fazendo a coleta seletiva, tudo mudou. E mudou mesmo, né? Por quê? Porque mudou o hábito. Sim. Então, a partir do momento que você muda o seu hábito, você começa a exercitar a separação do seu resíduo, né? O lixo seco e o lixo molhado. Você começa a fazer isso no seu trabalho, ou quer também fazer isso no seu trabalho. A gente está numa era, né, muito digital. Então, qual é a necessidade, muitas vezes, de imprimir um documento se não for, de fato, um documento, né? A gente tem muita leitura hoje que independe de papel, né? Estava falando isso com a Paula Battisti ontem na preparação da live, né? Tem muitas coisas que a gente quer ler, né? No livro, no papel, enfim, mas as impressões que sejam frente e verso, então, né? Que seja de modo que a gente impacte o menos possível. Claro que tem algumas situações, por exemplo, a questão da máscara. Se a gente está falando de um ambiente hospitalar, um ambiente de saúde, cabe as máscaras descartáveis, né? Mas se não é um ambiente hospitalar, onde a gente tem um risco epidemiológico maior, por que não usar a máscara de pano, né? Ou ter a sua caneca? Então, são atitudes que são importantes da gente viabilizar no nosso cotidiano. E aí eu queria finalizar e exemplificar, voltar lá na horta do CAPES que a gente falou, né? Sim. A horta do CAPES, ela é uma horta que a gente implantou há exatamente 12 anos. E ela se mantém em pé. Que bacana. De uma forma, passou por vários estágios, mas assim, o que é muito interessante? A gente fez não só uma horta pela horta, a gente integrou os sistemas.
Ela começou com uma horta-terapia para os pacientes psiquiátricos, depois ela virou uma horta de geração de renda para aqueles pacientes que já tinham uma características de inserção social. Então, os pacientes passaram a ter renda e também passaram a vender alimentação saudável para os vizinhos, para os próprios funcionários que queriam levar para casa no final de semana um pé de alface, um pé de rúcula, enfim. E o que foi importante? A integração desses sistemas. Então, a gente trabalhou na integralidade, reaproveitando a água que estava ali naquele poço e não era consumida, captando a energia, né, daquele lugar onde tinha uma produção já de recursos humanos daqueles pacientes que passavam por ali todos aqueles dias. Então, é um conjunto de sistemas que a gente acaba gerando também, por meio disso, o próprio empreendedorismo do ser humano. Né? Você não precisa gastar tempo para o seu transporte ou se localizar para fazer a sua feira. Você sai do seu trabalho com aquela feira. Claro que o CAPS Adulto, Cidade Ademar, ele é um CAPS super peculiar, né? Ele é quase uma chácara, então é um CAPS muito diferente. Se a gente for pensar, por exemplo, no CAPS da Sandra, que é a gerente do CAPS Álcool e Droga, que está aqui ao vivo com a gente, no centro de São Paulo, que é o CAPS-sé, né? Totalmente impermeável, né? Enfim, ainda assim, talvez dá para fazer alguns vasos, como a Paula bem disse, no apartamento dela, mas é diferente, né? Então, a gente trabalhar nesse contexto foi muito interessante. Essa semana teve uma live do SESC São Paulo, e o professor Marco Aurélio estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa integração dos vários sistemas, água, ar, solo, energia, em prol de uma horta. Então, não ser a horta pela horta, né? E empreender também através disso. O empreendedorismo é uma grande sacada que a gente vai precisar ter em tempos de pandemia, né? Seja fazendo máscaras caseiras, seja a horta, seja o brigadeiro orgânico, enfim. Empreender é gerar sustentabilidade local hoje, né? E isso vai ser uma das saídas que a gente vai ter de forma sustentável para as comunidades e para o planeta, né? O fato da gente já estar mais em home office, né? Trabalhando à distância e também vendo e vivenciando coisas que a gente achava que não era possível, né? Então, muitas vezes a gente não precisa estar no escritório, né? A gente consegue fazer à distância. Claro que tem algumas ações, atividades que você precisa estar no território, precisa estar no escritório, mas não necessariamente. Então, diminuir essa emissão de gás carbônico também é uma ação que a gente pode fazer, né? Andar mais de bicicleta, se for possível, ou, às vezes, a carona, que é um hábito que a gente não tem na cidade de São Paulo, mas que é super possível de ser desenvolvida. Então, são hábitos que a gente precisa integralizar, né? O hábito, ele por si só, ele vai ter efeito? Vai. Mas ele integrado, ele vai ter mais efeito ainda. Muito bom. Ju, sabe que tem uma pessoa aqui que fez um comentário que eu achei bem bacana, e ela diz assim, a Cristina M. de Omena, alguma coisa assim. Eu faço parte de um grupo de professores de robótica que já fazem robótica com sucata. Olha que legal. Muito legal. A Cris é minha prima, Zé. Olha aí, tá vendo? Então, a sua prima já está dando um exemplo, viu, Ju? Parabéns, viu, Cris, pelo lindo trabalho que você faz. Tem que divulgar mais. Eu já tentei levar a Cris para um CAPS nosso, mas ela ainda não topou. Ixi, se for o CAPS adultos da Ademar, eu sou suspeito, viu? Quando nós pensamos naquele CAPS, lá fica com muito carinho. O ambiente ali vale a pena trabalhar, tem um ambiente muito agradável. Mas é muito interessante isso que a Cris traz, porque essa questão da robótica, por exemplo, ela dá para trabalhar com uma diversidade de situações, né? Desde da educação, a questão da saúde,
a questão ambiental. Então, é uma integração. Eu acho que a Cris traz um exemplo de empreendedorismo e de integração desses diversos sistemas que a gente precisa e de forma intersetorial. Sim. Né, que é o que a gente preconiza bastante, né, nas atividades de promoção à saúde no SUS. Muito bom. O Reinaldo Ramos, de Araújo, ele diz assim: boa noite, sou idealizador do SECA, Consciência Ecológica com Atitude, por trabalhar com o transporte escolar, vi a necessidade de dar um destino adequado aos resíduos sólidos provenientes da nossa atividade econômica. Meio ambiente é tudo, ele está para nós, não ao contrário, tem que ter muita sensibilidade para ouvir o grito de socorro que o planeta emite a todo momento. Sabe, Ju, esse comentário aqui do Reinaldo, que ele encontrou aqui uma maneira de tentar encaminhar o resíduo nessa área de atuação aqui de transporte, eu lembro de uma reportagem recente que, com essa diminuição de veículos nas ruas, impactou diretamente aí no meio ambiente, né? Isso que ele está falando aqui também é uma atividade, a atividade dele em transporte é uma atividade que, se não encontrar alternativa, polui mais ainda. Mas ele está dizendo aqui que ele encontrou uma saída para não jogar o resíduo aí no meio ambiente, né? Muito bom. Muito bom. Eu lembrei agora, não sei porquê, do professor Adib Jatene, né? Ele fala assim: eu conheço um governo que investe, que diz que a saúde é prioridade, quando eu vou no orçamento e vejo lá o orçamento da saúde. E você citou vários fundos aqui que simplesmente deixaram de ter investimento no meio ambiente, né? Espero mesmo que o governo, né, que o poder público olhe para o meio ambiente com responsabilidade, colocando recurso no orçamento, e não só dizendo que privilegia o meio ambiente, privilegia a saúde, é que você vai no orçamento, você não vê a mesma fala, né, correspondente àquilo que realmente se fala. Então, olha, Jussara e Paula, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, para que nós pudéssemos aí finalizando nossa live. Por favor, fiquem à vontade. Legal, Zé. É um tema muito apaixonante, né? E tem um comentário aqui também, se você me permite, claro, do Leandro, que ele fala assim: não podemos acreditar que o problema não seja apenas governamental. Ou fazemos nossa parte, ou fazemos. A questão ambiental, ela é extremamente complexa, porque ela traz a questão da responsabilidade compartilhada. Todos os setores, todo mundo tem que se envolver para a gente conseguir garantir a qualidade ambiental e a sustentabilidade. O governo tem a sua responsabilidade enquanto formulação de políticas públicas, projetos de governo, programas, fiscalização, gestão e manejo dos recursos naturais. As empresas, elas têm que ter a sustentabilidade e essa responsabilidade de serem empresas éticas, né, que não pensem só num crescimento desenfreado, mas que tenham esse equilíbrio também com a questão ambiental e social, a logística reversa, o reaproveitamento, né, transformar essa economia, né, em circular. E a sociedade civil, as pessoas também têm que fazer a sua parte, né? Não adianta ter o caminhão da coleta seletiva passando na porta da minha casa se eu não separar o resíduo, né? Então, a mudança de hábito, ela é coletiva, né? E aí, para fechar, tem uma outra fala também que eu gostei aqui bastante, da Conceição, que ela fala: temos que aprender a ter o mesmo zelo e carinho pelo meio ambiente como temos pela nossa casa. Que bacana. E a nossa casa, ela é muito mais do que as 4 paredes que englobam, né, a nossa construção. É a nossa casa, é o nosso bairro, é a nossa cidade, é o nosso país. E a pandemia vem para ensinar que é um planeta só, que estamos todos interligados e conectados. E que o impacto num outro canto do mundo influencia, sim, a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Então, meio ambiente é coisa séria. E acho que eu sou uma otimista, né? Acredito e acho que se cada um fizer a sua parte, a gente consegue fazer um montão. Então, seguimos juntos aí, cada um no seu meio ambiente, no seu mundo, mas perspectando e prosperando aí ações
mais sustentáveis no seu dia a dia, no seu trabalho, enfim, na sua cidade. Bom, ótimo. Ju, por favor. Bom, eu queria agradecer a presença aí de todos os participantes, da família, do pessoal que acompanhou aí com a gente, os amigos, os colegas, todas as equipes, e queria aproveitar na minha finalização e responder também essa pergunta do Dr. Tiago, que ele fala quais são os maiores obstáculos encontrados na interface meio ambiente, sustentabilidade e saúde. Bom, doutor, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu acho que o maior desafio e a maior questão que a gente tem a enfrentar é o olhar sistêmico, é sair das nossas caixinhas, né? É deixar de ser só saúde, só educação, ainda que a saúde tenha um maior orçamento. É dever dela, sim, não só por ter o maior orçamento, mas pensar sistêmico na integração das escolas, na integração da assistência social, do meio ambiente, mas também é importante que a educação se movimente, é importante que as outras áreas que têm um menor orçamento também se movimente e falem um com os outros, né? Eu queria trazer um exemplo que eu vivenciei há 1 ano na Costa Rica, tive a oportunidade de viajar e ficar 12 dias e rodei 1.200 quilômetros de carro por toda a costa do Pacífico e as montanhas. E a Costa Rica me surpreendeu, porque a Costa Rica ela tem parques nacionais por todo o lado. A Costa Rica vive basicamente do turismo e dos parques nacionais. Então, todos os parques nacionais você paga uma taxa para você entrar. Só que tem sinalização, tem acessibilidade, tem alimentação, tem todo o recurso que você possa imaginar, toda a infraestrutura que um turista precise. E todos os prestadores de serviços, todas as comunidades, pousadas, hotéis, o mercadinho, a venda, o bar, o restaurante, todos são bilíngues. Eles falam inglês e falam espanhol, né? E por que eu estou trazendo a Costa Rica? Porque a Costa Rica é um país pequenininho, né? E ele tem uma imensidão de preservação com as unidades de conservação e com os parques, um carinho, um zelo que chega a ser anestesiante, né? E a gente tem um potencial enorme com os nossos parques nacionais, com os nossos parques estaduais, com as nossas unidades de conservação, com os nossos parques municipais na cidade de São Paulo. E poucos fazemos com essa política, né? Então, esses fundos, né, Zé, não é só o fundo municipal, a gente tem um fundo nacional do meio ambiente, que também está parado há anos, né? Que foi totalmente, na verdade, desmontado, e que a gente não tem mais recursos, e que seria uma das maneiras, mas não só o governo. De novo, como a Paula falou, eu acho que dentro desse olhar sistêmico, da gente integrar as diversas áreas, a gente também precisa integrar os diversos setores. O Brasil tem demonstrado que a gente precisa, sim, investir em iniciativa pública-privada, mas investir também em fiscalização, e o cidadão precisa acreditar e ter participação social. Então, eu acredito que se a gente pensar sistêmico, né, de forma global e trabalhar agindo de forma local e integrada, a gente tem saída, né, porque a gente tem potencial. Então, esse é o nosso grande desafio com o ser humano e com o planeta. Integrar os nossos conhecimentos, as nossas sabedorias, as nossas habilidades e deixar o nosso ego um pouco de lado, porque a pandemia tem mostrado o quanto a gente precisa sair melhor, né? O Leandro citou o Papa Francisco aqui nos comentários dele, e o Papa Francisco fala isso. A gente está tendo uma grande oportunidade de sair dessa pandemia melhor. Igual a gente não vai sair. Ou a gente sai melhor, ou a gente sai pior. Muito bom. Olha, Jussara, Paula, eu só posso agradecer. Eu quero dizer para vocês que aqui em casa, nós fazemos um trabalho mesmo de reciclagem muito intenso. Sabe, quando a gente vai no supermercado, pega aquelas caixas para colocar as coisas, né? Principalmente sacolão também coloca. Chega aqui,
Se é o dia que a coleta já passou, coloca no carro, a gente leva lá no ponto que tem que levar. Então, faça isso também, né? Dê esse exemplo. É importantíssimo, diminui a quantidade de lixo, né? Gera riqueza, sempre tem um catador lá do outro lado, né, que vai trabalhar com aquilo, uma cooperativa. Vamos realmente fazer a nossa parte. Olha, foi muito bacana essa noite, viu, Ju e Paula? Muito obrigado, né, pela disponibilidade, por todo esse conhecimento de vocês, por partilhar conosco. Olha, tem perguntas aqui, não vai dar tempo mais a gente fazer, mas aí se não deu para responder, eu passo para elas, aí de alguma forma essas pessoas que chegaram aí vão ter as suas respostas, tá bom? Ju, Paula, muito obrigado, você também, eu agradeço a sua participação. Gratidão, Zé. Viu? A live fica gravada, então o link você pode continuar compartilhando, tenho certeza absoluta que foram conhecimentos, né, informações para a nossa vida. Mais uma vez, Jussara, Paula, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.